Bendita Rádio. Bendita Segunda Bendita Segunda Menos Ordinária. Bendita Rádio. Segunda Menos Ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a Bendita Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. Olá, benditas e benditos. Hoje a gente tem mais um programa. Hoje o tema desse mês é cultura. E hoje a gente resolveu falar da presença da mulher em várias áreas da cultura, assim. Hoje a gente escolheu para falar sobre literatura, sobre música e sobre teatro. Sempre fica assim, bom dia, boa noite, boa tarde, mas como é podcast, cabe tudo. Exato. Boa tarde, boa noite, gente. Lembrando que, já que a Rô falou que é podcast, baixem, curtam, compartilhem. Comentem, enviem pelo WhatsApp para as pessoas. Tem muita gente ainda que não conhece podcast, então expliquem que dá para ouvir a qualquer hora, na verdade. Exatamente. E aí a gente resolveu hoje falar de cultura, porque afinal de contas somos mulheres da cultura, né? Nós, como todo mundo já sabe, nós somos gestoras culturais, a gente acabou se conhecendo assim. Então a cultura é sempre um tema de discussão nosso, seja no lado pessoal, seja do lado profissional. E aí hoje a gente dividiu um pouco assim, a Rosana vai falar sobre literatura, eu, Carol, vou falar sobre música e a Luane vai falar sobre teatro. Então, vamos começar. São áreas mais de afinidade de cada uma, a gente também escolheu um pouco por aí, né? Isso. E aí, como não podia deixar de ser, a gente vai acabar focando mais nas mulheres que estão nessas áreas, as iniciativas que existem, as artistas, a história um pouco. E aí, a gente queria começar com você, Rô. Recentemente, né, começou um buzz aí na internet por causa de uma vaga, né, que tá tendo que apareceu na Academia Brasileira de Letras e começou uma campanha até forte, principalmente na internet e das mulheres negras e em geral, para Conceição Evaristo ocupar essa cadeira. O que você andou vendo sobre isso aí? Bom, a Conceição Evaristo é indicada, tem até abaixo-assinado, né, em vários lugares, está circulando. Recomendo a todos que assinem, eu estou nessa campanha, depois a gente vai passar os links de todas as referências, até com a biografia dela. Para quem não conhece, é uma leitura obrigatória. É uma escritora negra, mineira, neta de escravos, e ela trabalha muito com o conceito de escrevivicência, que é como você escrever a partir da sua perspectiva. Quer dizer, ela discute muito, até hoje na literatura, quando se fala da mulher negra, se conta da condição de escrava, da condição de empregada, aquilo que a gente falou um pouco no nosso programa, e ela conta como é que isso é retratado na literatura. Até para quem tá chegando agora na nossa rádio, a gente fez um programa já sobre mulheres negras que admiramos. Então a gente contou um pouco também de várias mulheres que a gente admira, são mulheres negras, né? E a gente comentou sobre esse fato como a mulher negra é retratada no cinema, e aí hoje é um outro ponto de vista. Exatamente, retomando a isso que a gente colocou, os papéis que são conferidos à mulher no cinema e na literatura, isso está muito presente também quando a mulher negra aparece. Então, a Conceição Evaristo ser indicada realmente é um privilégio, tanto é porque na academia, se você for pensar desde quando tem essa nomeação, só 7 mulheres ocuparam a cadeira. Isso é um absurdo, né? Só 7 mulheres, sendo que uma delas é a Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida, ela foi uma das fundadoras da academia e ela declina para o marido assumir. Ela declina não, né? Tiraram, né? Tiraram ela. Expulsam e tiram o nome dela da história da Academia Brasileira de Letras. Isso só surgiu, o nome dela só voltou agora recentemente, né? Só para lembrar, quer dizer, a cadeira número 1, então, nesse sentido, depois dessa que aconteceu, que foi tirada, eu disse declina, mas foi tirada, muito bem colocado, é da Ana Maria Machado. Depois, a cadeira 5 é da Raquel de Queiroz, a 7 é da Diná Silveira de Queiroz, a 7 é da Cleonice,
A 8 é da Rosisca. A 10 é da Lígia Fagundes Teles, que é a cadeira 16, aliás. A Zélia Gattai, a 23ª. E a Nelida Pion, 30. Mas lembrando que todas essas mulheres, o que já é uma vitória, uma conquista, mais 7. E são todas também mulheres brancas, de classe média alta, quer dizer, que tiveram a oportunidade de estudar, que estudaram em bons colégios, que tiveram uma formação. Então, realmente, a Conceição Evaristo, nesse contexto, a Conceição Evaristo foi empregada doméstica. Imagina. Ela se formou em letras, graduou em letras, fez pós-graduação, doutorado em literatura comparada, enfim, traçou toda aí uma carreira nessa área, acadêmica também, sendo empregada doméstica. Ela é um ponto fora da curva, né? Ela é um ponto fora da curva. Então, se a gente está discutindo, voltando àquele programa das mulheres negras, que a gente falou em geral, na literatura isso acontece também. Se a gente tem essa baixa representatividade nesses prêmios, que eu vou dar um pouquinho das estatísticas agora, nesses lugares de destaque da mulher na literatura, imagina a mulher negra. Então, todos temos que apoiar, vamos divulgar aí nos nossos canais como é que vocês fazem para assinar e apoiar a Conceição Evaristo. Rô, antes de você falar dos prêmios, deixa eu até ainda falando sobre isso, da presença dela na academia. Eu fiquei pensando muito na questão, será que a gente precisa, será que, assim, a gente num sentido geral, né? Essa validação de uma instituição tradicionalmente branca, masculina, cisgênera, e super, vamos dizer assim, meio que aristocrática, será que precisa dessa validação institucional? O que você acha? Eu acho sua pergunta bastante pertinente, porque ela já é provocativa no sentido de que a gente tem que batalhar por criar outras instâncias que validem esse reconhecimento, porque prêmio em lugares de academia, tipo Prêmio Nobel da Literatura, Prêmio Jabuti, Prêmio da Associação Paulista, tem até o Prêmio Sesc que eu vou falar dele. As pessoas gostam de prêmio em geral. Tanto tem o Oscar, tem vários prêmios. Tem vários, né? Tem o prêmio físico, mas gente, né, óbvio. ok, mas então, se a gente mudasse o sistema para um matriarcado, não faria diferença. O fato é que a gente está num patriarcado, então assim, em certa medida, é necessário estar presente nesses prêmios. Eu acho que é necessário, não, mas eu acho que a pergunta da Carol é assim, por que a gente precisa de tanta validação? Eu acho que a gente tem que batalhar por esses espaços, sim, mas eu acho que também tem outras formas de você se sentir premiado. Por que tá nesse prêmio que ele tem toda essa concepção, ele te traria um reconhecimento maior? É que assim, eu acho que tem uma coisa do prêmio que é o pessoal, é você se sentir reconhecido, premiado, e tem uma coisa do prêmio que o prêmio te traz mais trabalho, mais dinheiro, mais notoriedade na tua vida profissional. Então, assim, tem um lado que o prêmio é uma coisa pragmática, ele não é só abstrato, entende? Depois eu vou até comentar, quando a gente for falar de música, a gente pode até voltar a essa questão de prêmios, porque aí eu acho que é uma outra provocação que eu vou fazer pra vocês. Mas falando em prêmios, Rô, o que você trouxe aí? Eu trouxe aqui um apanhadinho geral dos prêmios. O prêmio literário mais prestigioso do mundo é o Nobel de Literatura, que ele confere para todo autor ou autora o conjunto da obra, que nem o Nobel de Física, o Nobel da Paz. Não é um livro, mundial. não é uma publicação. Não é uma publicação geral, em romance, no que quer que seja, mas é dentro do campo literário. O prêmio começou a ser concebido em 1901 e até 2014 apenas 13 mulheres foram premiadas. O de literatura? O Nobel de Literatura. E mulheres de que país? O de 2015 é que essa pesquisa que eu peguei, depois a gente vai disponibilizar aí nas nossas redes sociais, ele vai até 2014. 2015 ganhou aquela
em época de Copa na Rússia, a Svetlana. tá. Verdade. E a Svetlana é maravilhosa. Até eu selecionei 3 autoras, depois fiquei em dúvida. Falei, devia ter pego ela, porque em ano de Copa na Rússia são tantas tinha maravilhosas. tanto tudo a ver. E ela conta sobre a Revolução Russa a partir do cotidiano, de histórias de amor, micro-histórias. Lembrou muito o Museu da Pessoa. Mas voltando aqui. Então, no Brasil, o prêmio mais tradicional é o Jabuti, concebido pela CBL, pela Câmara Brasileira do Livro. O prêmio Jabuti é instituído em 59. Em sua primeira edição existiam 7 categorias, hoje ele tem mais ou menos 27 categorias. Ele é o principal prêmio ainda hoje de literatura no país. E pegando o caso da categoria romance, porque tem várias categorias. Então eu trabalho com a categoria romance, tá? De 1990, entre os anos de 1990 e 2014, contando um total de 25 romances premiados, apenas 4 foram escritas por mulheres, 16%. Ao comparar a bibliografia É um momento de um minuto de silêncio para E mesmo isso. assim, ao comparar a bibliografia das premiadas, voltando sempre, porque eu acho muito importante ter falado da Conceição, todas são brancas. Ou seja, né? O Prêmio Portugal Telecom, que é um outro importante prêmio de literatura, desde a sua criação em 2003, não concedeu o primeiro lugar para nenhum livro escrito por mulheres. 2 escritoras entre 37 entraram na lista de finalistas. Uma delas é a Beatriz Bracher, que é uma super escritora, também admiro, poderia ser uma das que eu admiro, tive grande dificuldade disso, mas também uma pessoa que vem da elite aqui brasileira. Então, isso também é complicado. Porque daí tem que ver isso, né? Tem o recorte de São... raça e de classe, e de né? classe. O Prêmio São Paulo de Literatura, também, que é um outro reconhecido aqui, fornecido pelo governo do estado de São Paulo, não premiou nenhuma mulher desde a sua criação em 2008. Na categoria autor estreante foram premiadas 3 mulheres. Na de romance não foi nenhuma, mas agora tem uma categoria estreante, já foram premiadas 3 em 10 anos. Tipo, as mulheres estão estreando nessa área, entendeu, gente? O que deu uma mudada no cenário foi o Prêmio Sesc de Literatura. O Prêmio Sesc foi instituído em 2003 ou 2004, tem esses dados na pesquisa, e ele premiou 50% de mulheres. E tem uma curiosidade que na hora da inscrição você escreve um pseudônimo, qualquer um, ou de homem ou de mulher. Então isso, na verdade, acabou corroborando, talvez, para dar essa equidade, não sei. Para falar agora um pouco de uma revista literária bastante reconhecida aí no mundo da literatura, sobretudo para os autores e autoras mais jovens, é a Granta, que é uma revista inglesa e que ela é lançada aqui no Brasil. Ela tem a edição 2010 para jovens escritores e escritoras brasileiras. E ela, de 20 escritores brasileiros com menos de 40 anos, foram 20 escritores, só 6 são mulheres. Realmente é muito Sempre representatividade. 20%, menos de 20%, sempre ronda isso, né? Tanto que eu acho que foi até relevante. Esse ano teve uma mudança Na Flip. Além da Flip, né? A Flip também é um outro espaço em que as mulheres acabam colocando mulheres como destaque. Recente isso. Então, porque deixa eu falar, a Flip acontece desde 2003. Todo ano ela homenageia um escritor brasileiro. E até 2014, apenas uma mulher. Até 2014, só a Clarice tinha sido Aí começou indicada. né? Aí depois veio a Cristina César. No ano então que veio a Cristina César, é uma outra discussão. 2016. Porque daí tinha uma questão que é assim, por que uma poeta? Exato. Porque tem essa discussão que assim, que é poeta, não escreve romance, ou que não escreve ficção. Não escreve conto. Não escreve conto. É uma hierarquia. Então tem uma hierarquia dentro dos gêneros. Mas aí, gente, eu vou fazer um lobbyzinho, porque eu sei que vocês entendem também de literatura, pra gente fazer um dedicado, porque tem várias questões aí que dá pra adentrar. Aliás, a gente tem que fazer E esse ano vai ser a Hilda Rios. A gente tem que fazer já que você falou em lobbyzinho, a gente tem que fazer um especial
especial, porque vai ter o lançamento das pílulas para respirar em livro. Dia 2 de agosto, quando chegar mais perto a gente Dia 2 de avisa. agosto, então a gente faz um Bendita especial para as pílulas. Eu acho que até esse ano a Unicamp mudou. Exatamente Ela isso. incluiu no vestibular dela, além de ter incluído mulheres, elas incluíram, o vestibular incluiu a Ana Cristina César, que na parte de poesia, A Carolina Maria de Jesus, Maria né? de Jesus, que como em diário, A e a Júlia Júlia Lopes Lopes de Almeida, que é a fundadora da Academia Brasileira de Letras, como romance, além da Clarice Lispector. Que é que a Clarice tradicional, Lispector já acaba virou- sendo, né, é a autora mais citada na internet, qualquer coisa falando que foi Clarice que escreveu. Então, eu acho que isso são indícios de que tá mudando, porque as mulheres também estão em outra posição, a gente tá fazendo outras coisas. Tem várias iniciativas aí, tem clubes de leitura, tem o Leia Mulheres. Exato. Aliás, super recomendado, o pessoal entra, tem no Facebook, tem site. São 3 meninas que trabalhavam na Livraria da Vila. Eu acho que em 2014, 2015 elas se conheceram e viram que elas tinham em comum, além do gosto pela literatura, que eram feministas. E resolveram criar isso, estudando toda essa estatística. Criaram Leia Mulheres, que é muito bom, tem sempre resenhas de livro de mulheres, elas trazem discussões, trazem números, estatísticas, e essas discussões que a gente fala também de gênero, por que mulher pode falar de poesia, de sentimento, nunca o que ela acha, mas de sentimento, pode escrever ficção, não pode. Gente, mulher Vou pode. falar, olha, bem rapidinho das Vou minhas falar, só cita o nome de 3 autoras que você rapidinho. gosta, e eu sei que você quer ler um haikai de uma delas. Eu vou Então, falar só 3 de 3 e autoras. por que eu gosto. Eu gosto da Roberta Estrela Dalva, porque eu tive o privilégio de entrevistá-la e eu, sinceramente, não sabia o que era slam em 2009, 2010. E aí ela vem com uma força e ela começa assim: se tentarem te derrubar, não deixa. Deixou, deu com a cara no muro, e ginga e mexe os pauzinhos e dá os seus pulos. Se a chave não tá no chaveiro, arromba o portão e serra as barras dessa cela feita de dor, escuridão, no desamparo. Amperagem da revolta é 1000 volts. Temperatura do sangue bombando é 1000 graus. E suportar a pressão é trabalho de herói. Mas se zumbi somos nós, não é mais pessoal. Então falar é fácil, eu sei, isso não é sermão. Demais. Só para lembrar, ela trouxe o slam aqui pro Brasil. E o slam é um hip hop sem o som, aí tem. Então nós vamos dar as referências. Selecionei Alice Ruiz, porque ela é uma das primeiras mulheres brasileiras a fazer o haikai, então eu acho isso bastante significativo. Ela era casada com o Paulo Leminski, e na época várias pessoas falavam que ele que fazia isso e ela se inspirou. E é muito ao contrário, porque quando ela mostrou o trabalho dele para ele disse assim: mas você faz haikai, isso é haikai que você faz. Então tem uma história bastante bonita aí. Tem um haikai dela que eu amo: quem ri quando goza é poesia até quando é prosa. Ai, que lindo! Merece um brinde que a gente não brindou ainda hoje, gente. E pra acabar minha última, que eu tô monopolizando o programa, a Marta Batalha. A Marta Batalha é uma escritora, ela nasceu nos anos 70, ela é carioca, ela vive nos Estados Unidos hoje e é uma autora de ficção. Bastante interessante, ela criou aquela editora Desiderata, aí ela teve grande dificuldade para emplacar aqui, e aí ela foi fazer um curso de edição nos Estados Unidos e ela escreveu o primeiro livro dela, que é A Vida Invisível de Eurídice Simões. E aí ele acabou sendo editado pela Companhia das Letras, depois de ser rechaçado por várias editoras. Hoje está traduzido para 16 países. E ela conta da invisibilidade da mulher nos anos 50 e 60. É uma ficção, então tudo que a mulher quer fazer dá certo, mas o marido dela não deixa ela ir à frente. Então é uma história muito, muito, muito bonita, um jeito muito peculiar de escrever. E Isso Não é um Castelo, que é o novo livro dela, que eu recomendo para vocês também. Eu fiz uma resenha, que eu vou dar o link desses 2 livros que eu Repete fiz o a nome resenha. dela, Rô? Marta Batalha. Marta Batalha. A Vida Invisível de Eurídice Simões, e Isso Não é um Castelo. Legal. E aí,
Eu escolhi música porque, além de sempre ter gostado de música, obviamente, como várias pessoas, hoje em dia trabalho com música, eu tenho minha página Trilha Sonora da Carol. E eu destaquei, na verdade eu não quis falar especificamente de 3 mulheres da música, assim, eu destaquei 3 coletivos, 3 iniciativas que eu acho que foram importantes para as mulheres. O primeiro dela é um coletivo que surgiu recentemente, assim, não tem nem um ano, chama Coletivo As Mina Tudo. É vários outros pequenos coletivos, entre eles o Sonora, o Sela, a WME, a PWR, We Are Not With The Band e o Girls Rock Camp. Várias dessas mulheres acabaram se juntando para fazer esse coletivo As Mina Tudo, né? A ideia é sempre dividir, além da temática, que é sempre contra o machismo, contra a forma como a mulher é colocada na música, também tem essa parte desse coletivo de mulheres que se juntam para fazer eventos, para fazer produção, para fazer... Então eu acho que além da parte artística em si, tem toda a parte de produção cultural que as mulheres estão se juntando e muitas delas falam, né? Vários festivais, você não tem presença nenhuma feminina, então elas resolveram fazer elas mesmas os festivais. É porque tem essa coisa de que as mulheres estão sempre fazendo acontecer os sonhos dos homens, né? Uhum. Assim, produzindo os homens. Por isso que eu acho que tem a ver isso que você falou com a questão do prêmio. Então, e aí já vou falar dessa parte do prêmio. Então, esse coletivo As Mina Tudo, elas se juntam mesmo. Então, assim, e não é só juntar, não é só quem tá no palco. É quem tá fazendo o som, quem tá na porta, quem tá fazendo a iluminação, quem tá fazendo a produção. Então, eu gosto muito, são mulheres muito jovens, de vários estilos musicais, tem de samba, de punk, de rock, country, tudo que você imaginar. Tem esse tipo de... Tem todos os ritmos que você possa imaginar, tem mulheres desse coletivo. Então, né, e também técnicas de som, tem as rodas, as empresárias, tudo isso. Depois eu vou deixar todos os links do coletivo para vocês conhecerem. O ano passado, durante a Semana Internacional de Música, que é uma feira de negócios de música voltada para esse novo mercado, tem showcase, tem palestras, tem workshops. A curadora, né, vamos dizer assim, ela escolheu colocar 50% da programação foi feminina, né? E quando a gente fala de programação, a gente não tá falando só do showcase e tal. Todas as palestras, tudo foi 50% com participação de mulheres. E isso foi, como ela mesma fala, foi uma coisa muito relevante, porque como ela se colocou essa regra de programação, aí você fala, mas é difícil achar mulher. Claro, vai dar mais trabalho? Vai, mas ela topou esse desafio e ela fez. Isso, gente, não vai vir da cabeça de um homem, né? Não vai. Nunca. Ela foi muito... deixa eu pegar o nome daquela Fabiana. Ela foi muito firme em relação a isso, porque ela pegou esse desafio pra si e foi muito legal. E aí, quando a gente fala, né, de mulheres, foi 50% de mulheres, incluindo mulheres negras e mulheres trans. Então, não é só mulher branca, então teve mulher negra, teve mulher trans, então eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Em contrapartida, saiu recentemente uma pesquisa sobre os festivais de música dos Estados Unidos, e lá eles mapearam isso, então tem uma coisa que falou assim, apenas 1/4, ou seja, 25% dos artistas escalados para os 23 principais festivais de verão dos Estados Unidos eram mulheres ou grupos com pelo menos uma mulher na formação. Ou seja, 75% de toda a programação de 23 festivais. Gente, e assim, só um parêntese, vocês duas estão falando de números, eu não vou falar de números hoje, mas eu acompanho os números do Observatório da Cultura na França, e tanto na literatura quanto na música, ronda, menos na literatura lá tá um pouco melhor, porque eles já estão há muitos anos fazendo, mas é o mesmo patamar, assim, por volta de 20%, assim. Aqui no Brasil a gente não tem muito número, né, pra observar, mas é muito louco, porque você tá falando de números dos Estados Unidos, a Rô falou de número daqui, de áreas diferentes, e é sempre assim, se você for ver na política, a gente viu no outro programa das mulheres na política falando sobre isso. E a gente é 50% da população mundial, entendeu? A gente é 50%, tá muito errado. A gente estava falando sobre prêmios. É assustador
desafiador, né? A gente estava falando, eu falei, a provocação que eu vou fazer sobre os prêmios, né? Será que a gente precisa dessa validação institucional? Para que serve um prêmio? Desde o ano passado tem um prêmio do WMA, que é o Women's Music Event, que só premia mulheres. E aí a gente começa a discutir, então eu de repente preciso da validação, mas e se eu fizer um prêmio que são só mulheres? Essa validação é igual? Não, o questionamento é legal, mas eu acho bem polêmico. Assim, Como assim? Eu acho estranho, assim, a gente não tá num espaço. Porque assim, é como se você dissesse que nós é quase uma coisa meio café com leite, soa pra mim, sabe? Eu não acho que tem que ter prêmios, mulheres sendo premiadas, tanto quanto os homens, nos mesmos espaços. Não, mas assim, isso foi um prêmio que foi criado há 2 anos. Eu entendo a questão política disso, mas eu acho meio... Você acha que é um prêmio que vale menos? Não, eu acho que é contraproducente para a causa em si. Mas aí, se a gente pensar, sei lá, em editais exclusivamente para mulheres? Também acho, eu acho mais legal ter cota nos editais de todo mundo do que editais... Mas assim, não sou contra editais só para mulheres, mas se for pensar, eu acho mais legal ter cota no júri, nos comitês que escolhem, cotas de mulheres sendo escolhidas, entende? Cotas na programação dos lugares, do que assim, ou um festival, porque aí fica uma coisa, tem um festival de mulheres, que legal, não, então a nossa cota foi preenchida, o resto é pros homens do ano inteiro. Não. Eu confesso Eu não sei, eu acho a questão de cota também um pouco polêmica, porque se a gente for ver na política... você tem cotas e você inscreve só para poder preencher, então eu não sei você quanto falou tem essa isso legitimidade, outro dia. entendeu? Isso eu acho essa um pouco questão complicado. da cota também você tem isso, que é para preencher. Mas é que eu acho... essa coisa de ter específico. Gente, mas tudo só funcionou na vida. Todos os países. É super polêmico, mas assim, todos os países em que as mulheres estão ocupando na política, ou estão ocupando nas artes, ou estão ocupando em qualquer lugar, nas empresas, por exemplo, foi preciso política com cota. Começa com cota, depois deslancha, entendeu? Sim. Agora precisa de uma regra, porque os caras não dão espaço. Mas eu penso também que a existência de prêmios, assim, ou de coisas exclusivamente femininas, né, para mulheres, sejam mulheres negras, mulheres trans, mulheres, quaisquer mulheres, eu acho que também é um ponto importante, porque coloca um foco sobre aquilo, que você fala assim, nossa, mas por que é só mulher? Sendo que você começa a pensar, então, mas é sempre só homem. Qual é o problema de ser só mulher? Então eu também penso na coisa política, desse olhar que você fala assim, não, a gente vai fazer um prêmio só com mulheres. Aí você começa a falar, mas por quê? Eu acho que isso é o tipo de coisa que acho que ajuda um pouco na polêmica, eu não acho que talvez essa coisa de cotas é isso, vai chegar um tempo, tomara que a gente não precisa de cotas, para nada, porque vai ser, entre aspas, naturalmente, culturalmente, vai ser culturalmente natural mulheres estarem naqueles espaços. E aí a última iniciativa que eu queria falar é uma iniciativa que eu conheci o ano passado, em 2017, que é o Girls Rock Camp. O Girls Rock Camp é um acampamento musical de férias, ele acontece desde 2013, agora acontece em 3 cidades, mas surgiu em Sorocaba, em São Paulo, hoje já tem em Curitiba e já tem de São Porto Alegre. É um acampamento para meninas, só para meninas de 7 a 17 anos, lá as meninas têm aula de instrumentos, elas formam uma banda, elas compõem uma letra, tudo isso em 5 dias. Elas têm todas as aulas, elas aprendem a trabalhar em equipe, elas aprendem a trabalhar só com mulheres, porque assim, esse ano, em 2018, eu fui como voluntária nessa edição de Sorocaba, que é o Girls Rock Camp Brasil, né, que é o primeiro que teve, iniciativa da Flávia Biggs. Foram 90 campistas que formaram 15 bandas, né, as meninas lá elas escolhem voz, teclado, guitarra, baixo e bateria. Elas formam essa banda e elas fazem um show. Então elas passam 5 dias, o dia inteiro, por isso que é um acampamento de férias. Elas passam convivendo com mulheres, tendo aula com mulheres, vendo tudo sendo feito exclusivamente por mulheres. Nós esse ano fomos em mais ou menos 75 voluntárias. Então era desde a pessoa que recebia as meninas de manhã,
as pessoas que ajudavam na manutenção, que é sempre numa escola, né, estadual. Sempre foi... Então, as meninas viam isso desde a recepção, quem estava ali para animá-las de manhã, quem dava as aulas, quem ajudava na hora do almoço, quem separava as marmitinhas das meninas, quem carregava os instrumentos, quem armava o palco, quem tudo faziam eram mulheres. Então, assim, elas também percebem que um mundo feito com um trabalho só de mulheres também funciona. Então, as mulheres fazem acontecer, porque tem um documentário que foi lançado que mostra muito isso, assim, a pegada, né, uma coisa de mostrar e a coisa que fica mais claro nossa, mas como assim? Você vai formar uma banda, vai escrever uma música, vai ensinar meninas a tocar instrumento em 5 dias? Isso é possível? Sim, é possível, porque no sábado, né, depois dessa semana, elas fazem um show com a música que elas fizeram. Então, assim, coisas que são feitas por mulheres, elas aprendem isso na prática. E aí, esse ano eu tô indo participar do Ladies Rock Camp, que aí agora a gente brinca assim, não é pras meninas, né? Pras meninas não é mais de 7 a 17, eu já tô aí com mais de 30, então eu vou das tiazinhas, e aí vamos ver, né, como é que vai ser. A gente vai deixar o site, todas as informações. E aí agora nós vamos para uma outra área, a gente vai falar sobre teatro. Então, Lu, vamos começar falando, que eu acho que também a gente já tá falando, né, a gente falou do movimento da literatura, falei, né, de alguns coletivos aí de mulheres na música. Conta um pouco como é que estão esses movimentos ao redor do mundo, no Brasil, que é isso, trazer esse protagonismo da mulher no teatro. Então, essa história de ao redor do mundo, né, começou porque eu caí de boca até talvez eu já tenha falado dessa pesquisa aqui em algum programa, que é a pesquisa do Observatório de Igualdade entre Homens e Mulheres na Cultura, e na França. E caí porque, bom, morei lá, tal, não tinha pesquisa aqui no Brasil, a gente queria entender um pouco como estava essa história, como a Rô foi ver da literatura, foi ver algumas coisas, eu queria tentar entender essa coisa do teatro. Não achei, fui lá olhar as da França e vi que os números lá eram muito ruins, a gente até fez uma palestra e a Carol me chamou pra gente fazer junto a articulação de um grupo que é o Mulheres do Teatro do Brasil, né? Que tá, inclusive, no Facebook, é um grupo de Facebook fechado, mas a gente pode adicionar vocês, mulheres cis, trans e etc. Menos homens. A gente tem os homens trans, né? A gente aceita mulheres cis, mulheres trans e homens trans. Isso. E assim, a ideia do grupo, na verdade, é trocar informação de trabalho, não é de divulgar, é de trabalho, mas de trocar informação, criar uma rede de trabalho. E, na verdade, a gente também queria que disso criasse um movimento. Acho que aqui no Brasil a gente ainda não está com esse amadurecimento político, né, pelo que eu tenho observado, porque, como eu ia falar dos movimentos, eu observei, tenho observado o que está acontecendo na França, não, porque na França eles já estão com esse observatório há 5 anos, eles veem os números, eles têm as leis que saem, e aí vão criando mecanismos de cota, de comitê, de prêmio, enfim, eles estão criando lá os mecanismos. Os números são ruins, mas eles estão criando os mecanismos. Aí, recentemente, eu descobri que estava acontecendo na Bélgica um movimento de mulheres por conta de uma questão de um assédio, um diretor que foi retirado de um grande teatro nacional lá, e de 22 pessoas que se candidataram ao posto, 15 eram mulheres, muitas mulheres se sentiram com capacidade de se candidatar, e 7 homens. Uma pequena shortlist depois, assim, com 3 mulheres e 1 homem, sendo que o homem que ganhou, que passou, que foi... E aí o que acontece? Houve um levante, em um mês, em um dia elas fizeram um grupo de Facebook de 700 pessoas, em um mês elas fizeram uma manifestação com 200 mulheres dentro do Teatro Nacional e conseguiram um encontro com a ministra da Cultura da Bélgica.
Olha só. Então, é incrível, assim. Mas assim, Mas meteórico. também, de uma meteórico. rapidez. Meteórico, elas estão super organizadas. Eu tô acompanhando o grupo na França e tô acompanhando as listas de e-mail, porque eu quero tentar de alguma Mas forma. você conecta essas informações com mulheres Mulheres do Teatro Brasil? Sim, eu fiz Faz essa divulgação. Eu fiz uma divulgação, eu traduzi algumas coisas. Eu tô Ah, tentando que legal, fomentar que haja uma. Só que eu acho que assim, a gente tá num momento político que a gente não tá com esse foco, eu acho, infelizmente. Mas assim, tá acontecendo lá, elas estão se inspirando do que aconteceu na Suíça. Aconteceu uma coisa parecida no Canadá. Então, assim, questões de assédio que desenrolam em movimentos e em levantes, tá acontecendo. É hoje. A gente tem agora. visto no cinema hollywoodiano que É, teve toda a exatamente. questão as mulheres denunciando, né? Então isso é na parte de teatro. Né? O teatro eu acho que é um pouco diferente, porque a gente parte de uma coisa mais artesanal, sabe? Você parte de uma confiança muito grande. E é muito complicado. Não que no cinema não tenha essa confiança, mas a gente tá falando de várias áreas, não, né? Então, eu acho legal falar que tá tendo isso, assim, no mundo e... Assim, eu acho que ao mesmo tempo que é animador você ver esse tipo de movimento acontecendo, esse tipo de iniciativa, é também ao mesmo tempo um pouco desanimador, né? Porque você falou assim, um país como a França, ou né, países europeus, países, entre aspas, de primeiro mundo, acontece a mesma coisa que acontece no Brasil, sabe? É um pouco acho que a desanimador. diferença é o nível desanimador e animador, né? A diferença é o nível de mobilização. Assim, eu vejo, eu tenho acompanhado assim, a organização delas o nível de discussão, a problematização de algumas coisas, que elas muito rápido chegaram nesse lugar. E eu acho que a gente ainda, nesse movimento, na cultura, a gente ainda vai demorar muito. Eu vejo muitas mulheres que eu começo a conversar e tem muita resistência a falar, não, somos todos... Acho que tem uma questão geracional, eu vou até falar disso nas mulheres que eu escolhi. Mas acho que também tem uma questão econômica, né, Lu? Então, é isso. A gente também que cultura no Brasil não vale, assim, não se tem dinheiro, não se tem um incentivo, não tem absolutamente nada. Eu acho que... Se não é uma coisa comercial... A gente não tem nenhum incentivo no Brasil, né? As pessoas matando em cima da Lei Rouanet, achando que de repente é uma coisa ruim, mas não entende que, cara, a cultura tá quebrada, a cultura é o primeiro ministério a ser fechado, a cultura cada um é a tá secretaria. querendo guardar o seu, assim, eu acho que tem isso, acho que tem um pouco isso, mas acho que tem uma coisa do feminismo também, de uma resistência à palavra feminista. Admitir eu sou feminista, na cultura também. Porque assim, parece que na cultura a gente não precisa disso. Porque todo mundo já é de esquerda e tal. E assim, não, gente, não aqui, não na França. Ser de esquerda é condicionado já a ser feminista e não é. Tem tanta Ou ser humanista. Não. Bom, aí eu vou Tem falar das mulheres e vou falar de dois grupos, né? E duas mulheres. Assim, a primeira que eu vou falar, gente, é super pessoa que eu admiro demais, que é a Denise Stoklos. Autora, dramaturga, atriz, mímica, diretora, iluminadora, cenógrafa, tudo. Eu acho que depois de assistir a peça dela, eu acho que ela vai até gostar que a gente falou tudo isso. Lá no meio colocou mímica, né? Ela brinca isso. Não, ela brinca isso na última peça, né? Ela fez milhares de coisas e as pessoas falam, Denise Stoklos, a mímica. Então, eu admiro muito o trabalho dela desde os anos 90, que eu acompanho. Eu assisti nos anos 90 várias peças e fiquei muito impressionada com ela. Vendo a Denise, eu até escrevi isso no Medium, no Ponte Fronteira, que eu vou colocar o link para vocês, uma resenhazinha sobre a Denise, sobre a peça dela, porque assim, ver a Denise me fez pensar aquilo do vídeo da Dilma, Mulher Pode. Eu olhava a Denise fazer tudo aquilo, escrever, atuar, ir lá e fazer tudo muito bem. E eu falava, gente, como pode? Aquilo me abriu na mente uma janela de dizer assim, eu quero viajar, eu quero ir para outros lugares, eu posso.
de alguma forma ela me inspirou muito, assim, lendo da forma muito louca, que ela tem um livro que chama Amanhã Será Tarde, Depois de Amanhã Nem Existe, maravilhoso. que é um poema vertical. Você fala, gente, pode escrever assim? Ela tem... vertical. E assim, é uma mulher que está fazendo 50 anos de teatro. Ela trabalhou com Antunes, trabalhou com a Bujanra, trabalhou com o Luiz Antônio Martinez, com o Falzarap, trabalhou com todo mundo. Tem Dos homens, né? 27 espetáculos. Então, ela criou o espaço dela. Isso é muito legal. Assim, tanto as duas que eu vou falar, as duas primeiras têm isso, assim, essa característica de serem de uma outra geração e terem criado seus espaços. E eu acho que isso que é importante, assim, para a causa feminista, né? Que é o que eu quis falar, assim. Que mulheres do teatro que trazem uma coisa para a causa feminista. Então, ela tem 27 espetáculos, 7 livros, 22 prêmios. Ela fez em 7 idiomas, em 33 países. Não tem uma outra mulher que fez isso no Brasil. Não tem, desse jeito, sozinha. Talvez no mundo até, né? Você Talvez parar pra no pensar. mundo, não sei. Assim, é porque ela tem essa coisa de ter criado o teatro essencial, né? Em que o ator é seu próprio produtor, então ele escolhe para si o texto. Né? Ela fala assim, essencial porque queremos tratar de acontecimentos que pertencem à natureza humana, não de comportamentos ocasionais. E essencial porque se usa apenas recursos que são básicos e de uso possível de qualquer um. Então eu acho isso muito interessante. Ela criou um conceito muito forte que ela executa de maneira maravilhosa e comunica aquilo de forma muito forte. Ela não se diz feminista, porque ela é de uma geração que não fala do feminismo assim, no espetáculo. Nenhum espetáculo... Quer dizer, eu acho que nenhum espetáculo ela fala diretamente disso, mas ela em si estar ali falando aquilo daquele jeito, Sim. ela é um manifesto. Então eu acho que não tem como não falar. Ela nasceu no Paraná, né? E a gente viu a peça dela, o Extinção, que foi incrível, porque ela fala de várias... É um texto... Ela é a trajetória da vida dela, da vida artística dela, né? É um texto do Thomas Bernard, o austríaco Thomas Bernard, texto de poucas vezes ela fez texto de alguém, na verdade. E nessa tem até a cenografia do Serrone, que também muitas vezes ela que fazia a cenografia. Então, assim, ela tem esse espaço. E... Então, eu acho que é muito importante falar dela. Bom, aí a segunda pessoa é a Ariane Mushkin, que é, assim... Né? Amo, venero, tô fazendo assim. Maravilhosa. A Ariane Mushkin tá fazendo 60 anos de teatro. Ela tem 78 anos. Ela é a criadora do Teatro du Soleil, que é uma companhia, uma trupe de teatro, como eles se dizem, muito particular lá na França, que tem muito o Sesc sucesso. Já pra cá umas 3 vezes. Isso, e tem livro, tem filme sobre o Teatro du Soleil. Enfim, o que eu achei interessante é uma fala da Ariane Mushkin que eu queria trazer, que ela fala assim: percebi muito tarde que ser mulher não era sempre fácil. Fui uma filha querida por meu pai. Isso ajuda a superar todos os obstáculos. Cheguei então sem precisar de capacete nem de escudo a um terreno que não sabia que era minado. Então, ela nos anos, imagina, ela em maio de 68 estava lá, gente, fazendo teatro popular, entendeu? O mestre dela é o Jean Vilar. Então, assim, ela em si, ela não se fala feminista, embora ela já tenha feito um texto de uma grande feminista, que é a Helene Siux, mas ela contribui muito para o papel da mulher. Por quê? Ela fala isso, ela fala assim, olha, eu não tenho essa bandeira, eu não gosto disso, porque ela tem uma bandeira muito política, muito forte, com os imigrantes, com a própria causa dos artistas, né? Então, ela faz muita ação, faz política, assim, faz campanha política, tudo, sabe? Ela já fez campanha política. Mas ela não abraça muito, todo mundo acha, mas que estranho. E aí, assim, na verdade, ela fala, ela desde muito nova, ela fala, eu não sofri machismo, porque sofri feminismo, olha o ato falho. Ai, queria sofrer disso. Sofrer de feminismo, não existe, né, gente? A sofrência. Ela não sofreu porque, assim, ela falou, eu criei a minha própria companhia com as minhas regras. Na minha companhia, todo mundo ganha igual. Então, ela é a diretora. Né? Bem questionável, mulheres que não acreditam que precisam do feminismo, mas tudo não, bem, eu não tô assunto. falando que ela não acredita disso. Não, que ela não vive num mundo machista. Não, ela não pouco... falou isso, não foi isso. Eu também talvez não tenha me explicado bem.
Ela não fala que ela não vive num mundo machista, nem que ela não precisa. Não é que ela não acredita no feminismo, nem precisa do feminismo, não é isso. O que ela diz é outra coisa. Ela diz que ela chegou sem capacete num campo minado. Ela não sabia que ela precisava. E ela criou todas as condições no espaço dela para não precisar viver nesse... Mas é claro que ela vive. E as peças dela são um exemplo disso. Então, ela em si é um ícone. Eu peguei esse texto que eu estava lendo de uma página feminista lá da França, em que tem uma polêmica. Mas por que ela não abraça? E a menina estava justamente falando, não, gente, mas ela em si, aí ela aponta vários pontos de como ela é importante para a causa feminista em si, por ela ser ela. Ela é de uma outra geração. Eu acho que tem essa questão geracional que é muito forte, assim. Claro, sabe? são questões diferentes. E aí, assim, as outras a duas... Clarice, só para abrir um parênteses, a Clarice nos anos 50, ela escrevia para mulheres no jornal, tem aquele livro dela lá. Sim. E os conselhos que ela dá de mulheres para mulheres é uma questão geracional. Ela talvez tivesse a questão do feminismo nela, mas ela não se intitula assim. Não. Então é uma questão geracional. Exato. E aí as outras duas que eu vou falar são 2 coletivos, né? Um é o coletivo que chama, por coincidência, As Minas, de teatro, né? Idealizado pela Raíza Noia, que é uma pessoa super nova, de 24 anos, que se formou na CAU, é do Rio de Janeiro, e que ela fala, gente, eu senti a necessidade de encontrar a minha assinatura como artista, e a minha assinatura como artista, nesse momento atual, no teatro, tem a ver com mulheres, com ser mulher neste mundo. Então, o que ela simplesmente fez? Ela simplesmente, super empreendedora, criou o espaço dela, convidou as mulheres que ela mais admirava e montou, já está na segunda peça. Essa última Eu Quase Morri Afogada Várias Vezes, com uma equipe inteira de mulheres. Eu vou botar depois os links do Facebook delas. E eu acho super interessante essa iniciativa, sabe? Porque aí elas falam de assuntos feministas, diferentemente tanto da Denise quanto da Ariane, ela tá numa outra pegada. E uma outra que é a The Queen's Company, que é uma companhia de Nova York, só de mulheres, dirigida pela Rebecca Patterson, que já dirigiu mais de 20 peças. O repertório deles é Shakespeare, mas todos os personagens são feitos por mulheres. Então, assim, são os clássicos. Ela se viu na situação de, os melhores papéis são de homens sempre. E... Shakespeare era só o homem que fazia, né? Então, é por isso, aí é que tá. Ela falou, antes não era só homens que faziam? E por que agora não pode ser só mulheres? Porque no fim, o que interessa é o texto. É o que o Shakespeare queria falar. Então... Imagina um Hamlet feito por mulheres. Então, e tem várias que... Imagina a Megera Domada. Entendeu? Porque são coisas que mexem com gêneros, né? Com gênero. Então ela fala assim: eu estava farta de ver um palco cheio de homens brancos sempre que eu ia ver uma peça de teatro clássica. Resolvi então mudar isso. A mulher contemporânea é mais semelhante ao homem renascentista, forte e íntima, com vida interior expressiva e acessível, diz Patterson. Acho que encenar a peça só com mulheres não muda o sentido do texto. O que faz é libertar a peça da política de gênero simplista para mergulhar em sua humanidade universal mais profunda. Então, eu acho que isso, assim, é muito bacana, porque são exemplos de 4 iniciativas de mulheres que falaram assim, o mundo não está feito do jeito que eu quero. Então, eu vou liderar uma nova coisa. Tanto a Denise, quanto a Ariane, quanto a Rebeca, quanto a Raíza, inventaram uma coisa que não tinha antes, que não tem antes. E a partir daqui vamos inspirar outras mulheres a fazerem outras coisas, né? Isso eu acho que é uma coisa que ficou muito clara, né? A gente tem todos esses movimentos, a Rô comentou do Leia Mulheres, eu comentei dos coletivos, né? Tem vários coletivos. Eu acho que hoje as mulheres começaram a perceber que elas têm que começar a se organizar, porque senão a gente não consegue fazer mais nada, né? Antes da gente se encerrar, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que são assuntos tão, assim, inspiradores, que merecem séries, assim, dá pra pegar ganchos, e
temáticas dentro. Porque a gente não tem noção disso quando você começa a estudar. Dessas coisas tão marcantes. Dessas coisas tão marcantes, de uma coisa tão institucionalizada, já que existe, tão masculina, tão machista, tão arraigada, que é muito recente isso. Ao Se mesmo você pegar tempo, os dados que todas nós demos aqui, de alguma maneira, com estatísticas ou sem estatísticas, ou papel que vivência, representa, ou por vivência, que é muito assustador. E eu acho que assim, a questão que a Carol trouxe, que eu acho polêmica, assim, Na questão dos como ela prêmios. falou, a questão dos prêmios, é a questão que fica, quer dizer, tudo bem, tem que disputar, ou tem que ter as cotas, tem que ter esses espaços, são outros, tem que legitimar. Eu acho que essa questão continua aí pra gente dormir. Gostaria de saber São batalhas paralelas, Eu né? acho que as benditas e os benditos ouvintes poderiam dar suas opiniões sobre Exato. isso, porque realmente é uma questão que fica assim, eu tô com ela aqui. Eu acho assim que fica muito isso que você falou de a gente estudar para fazer o programa, a gente faz algumas escolhas e vai estudar e descobre muita coisa. E a gente, realmente, esse assunto da cultura e da mulher na cultura, a gente se empolga muito, porque assim, é a nossa área e porque a gente tá meio que parece que acordando agora para o fato de que é muito pouca representatividade, mas apesar disso, a Ariane estava fazendo isso há 60 anos, tomando uma iniciativa dessas. Eu vou criar minha trupe e vai ser de um jeito que não era antes. Vai todo mundo ganhar a mesma coisa, todo mundo vai limpar o chão, ela tá lá e ela corta o teu ticket, entende? Eles fazem a comida, eles servem o intervalo. Eu vou fazer um outro negócio. Então, eu acho que assim, há 60 anos ela estava fazendo isso, hoje tem mulheres fazendo isso. Eu acho que a gente tem que criar um novo modo de produção. Novo modo de pensar, produção né? e assim, que venha o matriarcado, porque tá bom. E aí, só fazer propaganda aqui das nossas iniciativas esse ano, a gente, além das pílulas que a gente tem, as pílulas para respirar da Rosana Miziara, a gente alterna um sábado, eu e Luane, nós lemos a Rosana, e nos outros sábados a gente lê outras mulheres que escrevem, outras mulheres que inspiram. A gente coloca isso lá no nosso Instagram, instagram.com/benditarádio, e também às quartas-feiras a gente resolveu também brincar um pouco com a coisa de imagem, a gente coloca as mulheres nas artes visuais. Então, tá muito bacana. São várias iniciativas que a gente resolveu fazer, e eu acho que meu recado final esse ano me impus essa coisa assim, eu só estou comprando livro de mulheres e ouvindo mulheres e comprando produção de mulheres e fazendo. É exagero? É exagero, mas quem sabe, né? Assim, acho que pode ser um desafio para todo mundo a gente ouvir, pelo menos, vamos falar assim, essa semana eu só vou ouvir mulheres, essa semana eu só vou ler mulheres. Então fica o recado, vamos fazer mais um brindezinho. Boa semana! Boa semana, cheia de arte de mulheres. Bendita semana! Ou se estarei aqui na primavera futura, posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma. Você acabou de escutar o podcast Bendita Rádio, que você encontra em www.benditaradio.com.br.